Olá, como vão todos? Hoje eu venho aqui falar desse livro, A Sociedade do Cansaço. Esse livro é de um escritor da Coreia, coreano, e só que ele se naturalizou, morou na Alemanha, morou em Londres. É um filósofo contemporâneo. O nome dele é complicado, mas eu vou tentar pronunciar. Ben Shan-han. Bang Chan-han. É coreano. Esse livro aqui, ele é muito bom, porque ele fala, esse escritor, né, filósofo contemporâneo, ele fala muito do que estamos vivendo atualmente. E o livro, pelo nome já fala, né, A Sociedade do Cansaço. Eu rabisquei ele todo, dá pra ver aqui, fiz várias marcações. Aqui, não sei se dá pra ver, porque eu botei lilás também pra cor. E quero fazer um breve resumo do que ele fala, né? Eu fiz algumas anotações também para não me perder. Esse livro fala sobre a busca incessante da produtividade, tudo que estamos vivendo hoje, né? Todo mundo tem que ser produtivo o tempo todo. E ele fala no livro, né, esse escritor, que a gente perdeu a negatividade. Por quê? Não é ser negativo, é o excesso de positivismo que muitas vezes nos prejudica nessa sociedade que está te cobrando a todo momento que você seja produtivo, que você esteja sempre fazendo algo, nunca tenha o ócio, que é o ócio criativo, que ele fala aqui, eu deixei até para o final, mas vou falar agora. A cura para isso é você contemplar o ócio, é você se dedicar momentos para escutar você mesmo. Então, o tema principal desse livro é sobre essa questão mesmo que ele fala aqui, sobre a busca incessante pela produtividade. Ele é um escritor bem atual, né, contemporâneo, mas ele cita filósofos antigos como Nietzsche, Kant, Freud, se eu estou pronunciando os nomes certos, mas eu acho que dá para entender. Então ele cita esses filósofos antigos que já analisavam isso naquela época, né? Que o ser humano sempre está querendo mais, buscando mais, buscando mais. Aí um fato importante que ele é o que está acontecendo hoje com a sociedade, que ele fala, que nós nos tornando nosso próprio autoexplorador. O que é isso, menina? Antigamente, né? Antigamente, os trabalhos convencionais, as fábricas, as empresas, os escritórios, nós saíamos daquele espaço, saía da fábrica, saía do escritório e vinha quando você saía daquele lugar, você vinha para sua casa, para outro ambiente, e o trabalho ficava lá. E hoje nós somos nosso próprio patrão e nosso próprio algoz, e a gente tem que saber conciliar isso, né? Como conciliar isso no mundo que vive digital, com home office, com o tempo todo buscando essa produtividade toda, esse excesso de querer mais, né? O dinheiro, o capitalismo também está muito relacionado a isso. Tudo que eu já venho falando aqui nesse canal, as redes sociais, tudo tem nós nos tornamos, isso aqui, o tempo todo, vendedores, né? Estamos vendendo nossa imagem, e ele fala muito isso. Hoje parece que a gente só existe porque a gente está aqui, nesse meio virtual. Faça um teste, suma de redes sociais, se você puder, claro. Parece que a sensação que você mesmo tem é que você não existe, que você está se apagando, vai sumindo um pouco, né? Vai desaparecendo aos poucos. Então, e o que leva a isso? Síndrome de burnout, depressão, exaustão mental. E é o que nós estamos vendo a todo momento, né? Só vamos fazer, todo mundo muito positivo, vamos criar, e as pessoas estão adoecendo de verdade. O tempo todo eu posso. Aí ele fala nesse livro também uma coisa que eu achei muito interessante. Como você se torna seu próprio patrão e funcionário, você tem que prezar pelo porquê, pela sua saúde física. Aí ele fala também do excesso de cuidado do corpo. Cuidar do corpo não é ruim, mas com essa preocupação de você não falhar, não parar,
ainda vem essa cobrança a mais. Tipo assim, eu sou meu patrão aqui, eu não posso parar, não posso me dar o luxo de parar. Eu sou o funcionário patrão ao mesmo tempo, né? O escravizado de quem escraviza. Então, eu tenho que cuidar da minha saúde. Aí, aquele excesso de cuidado com o corpo, com a alimentação. A gente vê esse boom hoje de pessoas fazendo crossfit, jiu-jitsu, judô, tudo com um fundamento muito além do que só cuidar do corpo e do bem-estar mental. E o que estamos deixando para trás justamente é isso, a saúde mental. Por isso esse excesso que ele fala, né? O burnout, depressão, pessoas mentalmente exausta. E esse livro é um choque de realidade para muita gente que já está, né, que são os grandes CEOs que já estão nesse meio de não parar, que muitas vezes param pelo esgotamento físico mesmo, mental principalmente. E quem está começando porque acha que pode tudo, que deve fazer tudo, que tem que fazer igual, quer fazer, faça, mas se permita ter seus momentos de cuidado mental principalmente, e mental, espiritual com o corpo. E ele fala que para resolver isso, a grande sacada para a gente mudar isso mesmo é você desacelerar, né? Não é sempre buscando mais, e sempre é mais capital, mais dinheiro. Desacelere, chega num momento que você consegue viver bem, desacelere. Buscar conhecimento é sempre bom, mas tem que ter um momento de você dar um refresco para sua mente e você contemplar o ócio. Quando você está no ócio, você tem até mais criatividade. Tem gente que acha que tem que estar todo momento fazendo, praticando, produzindo, que acaba até essa exaustão é justamente a morte da criatividade. E essa é a dica que eu venho dar hoje sobre esse livro que eu achei maravilhoso. Leio. Ele é curtinho como ele é pequenininho. Ele tem 126 páginas, isso, 126 páginas. É uma leitura, é um filósofo, né? Mas é uma leitura de fácil compreender. Ele cita alguns filósofos antigos, tem alguns trechos, né? Mas ele destrincha logo depois essa linguagem mais rebuscada. Então é muito bom. E falando em livro, eu também queria falar um pouco, uma frase que eu ouvi. Eu não sou muito de assistir TV, né? Eu tenho a TV aqui, mais no domingo, com o marido, com a filha, com a família. Mas eu não assisto muito TV, porque eu prefiro os livros, eu prefiro crochê, eu prefiro plantas, eu prefiro outros momentos, outras coisas que me agregam mais de um conjunto de tudo, não é só produtividade não, viu? De tudo. Mental, físico, atividade física e também espiritual, tudo isso. Mas eu estava assistindo no domingo, minha irmã veio aqui, a gente sentou aqui no sofá, eu liguei a TV, botei, né, na TV, no canal aberto, e estava passando um programa de Luciano Huck, esqueci o nome agora. E tinha um programa falando, e tinha Quero Ser um Milionário. Tinha um homem lá muito inteligente. Ele não é brasileiro, mas ele já mora 5 anos no Brasil. Eu achei interessante. Ele é de algum país aí da União Soviética, não lembro o país agora, né? Russo, fala russo. E ele falou, eu vou repetir a frase que ele falou. Ele falou assim: na Idade Média, antigamente, existiam os livros, mas os livros eram para quem tinha muito poder aquisitivo. Tinha livro que valia uma casa, né? Que era um valor de você ter um patrimônio grande, uma casa. E as pessoas queriam ler, e muita gente não tinha nem o letramento, não era alfabetizado. Então, quem lia e quem possuía livros eram realmente reis. Hoje, temos livros físicos, digitais. Ele falou isso, né? Temos vários livros e as pessoas preferem ficar rolando o feed no celular. Gente, lê conhecimento, lê relaxamento, lê vida. Leiam. Eu particularmente prefiro o livro físico, que eu adoro tocar, cheirar. Eu prefiro o físico. O digital, quando eu não tenho físico, eu vou pro digital, que eu não me prendo a isso, mas eu boto ou na tela, ou no tablet, no celular, boto o modo avião, o silencioso, para me dedicar totalmente à leitura, esquecer, né, essa parte essas notificações nem aparecem no meu celular, enfim, para me dedicar totalmente à leitura. E quem lê se liberta.
As redes sociais, a internet em si não. Se ela souber ser usada, for bem usada, ela também te leva longe. Mas as redes sociais, como eu tô vendo hoje, de ficar vendo a vida dos outros, está acorrentando, aprisionando as pessoas. Eu vejo realmente pessoas presas. Às vezes eu fico com o celular carregando e segurando, tá preso ali na tomada. Em todos os sentidos, né? Mentalmente e tudo. E a leitura te liberta, te leva muito mais além. Leituras como essa que faz despertar esse pensamento de que você precisa de momentos. Sim, a gente vive na sociedade capitalista, precisamos trabalhar, produzir, mas não é assim o tempo todo, e não era assim. E se continuar assim, vai só piorar. Então, leiam, desacelerem e vivam leve. Minha dica de leitura hoje é essa. Até a próxima.